Pessoal, aqui nós vamos observar mais uma dica, né? Vamos analisar mais uma dica aí, que é o tracer, né? E o que que é esse tracer? Esse tracer é uma forma de a gente analisar, né, certos sinais, coletar dados, né? Isso é muito importante para poder, né, talvez durante um comissionamento, validar alguma lógica, né, coletar algum dado, né? Ele é mais para você poder fazer uma análise, acompanhamento de algum sinal, por exemplo, eu quero acompanhar, né, algum sinal analógico, algum sinal, né, alguma transição, né, algo do tipo, né? Principalmente, nesses sinais analógicos aí que são, né, variantes aí no tempo, para poder ficar mais fácil uma análise, né, e uma tomada de decisão, né, enfim, principalmente, né, durante, igual eu falei, comissionamentos e análise de problemas. É uma ferramenta muito, boa, né, que a Siemens disponibiliza aqui. Então, né, como habilitar o tracer, né? Ele já vem, né, habilitado na CPU, então basicamente nós vamos descer aqui na parte do tracer e para podermos começar a fazer essa análise, nós vamos clicar com o botão esquerdo, 2 cliques, e vamos adicionar um novo trace. Nesse primeiro momento, ele vai nos indicar para podermos apontar o endereço de memória que nós queremos analisar, ou seja, o sinal. Seja ele um periférico, né, um sensor, ou uma DB, alguma memória interna, enfim, a gente consegue, né, realizar essa análise. Eu só vou descarregar o software aqui, que eu realizei uma pequena alteração, e a gente já segue para poder fazer a análise. Aqui eu vou descarregar o software, nossa simulação, beleza. Então, voltando para o Trace, aqui nós vamos analisar uma memória que eu criei, simulada, para a gente podemos analisar essa ferramenta, que é a DB Tracer. Então, eu criei um espaço de memória dentro dessa DB, que é a leitura de sinal. Então, assim que ele já identifica isso, eu clico, ele já identifica um data type real, beleza? É uma DB, e eu tenho que basicamente, ele tem outras funções aqui que a gente consegue, né, explorar. Então, a gente consegue, né, definir formas de trigger, né, de medição, de amostragem, né, amostragem máxima, uma análise a cada um ciclo, né, do PLC, enfim, várias funções que a gente consegue, vários parâmetros que a gente consegue configurar. Mas aqui, depois de definido quais variáveis vão ser analisadas, a gente tem que transferir essas configurações para o device. Assim que a gente transfere, eu já havia feito um teste antes, e ele pergunta se eu quero sobrescrever, sim, não tem problema, né, porque é uma função aqui só de análise. Então aqui, né, a gente consegue observar um gráfico, né, em milissegundos aqui no eixo X e a minha variável aqui no eixo Y. Para podermos analisar, a gente vai clicar aqui, Active Recording. Então aqui a gente consegue já ver, né, online o que está acontecendo. Essa variável, ela está com um número real, 6. A gente consegue observar que ele está analisando aqui. Eu vou alterar ela aqui para 10 e a gente já consegue ver imediatamente aqui ele alterando. Então eu vou continuar mudando aqui essa variável, né, colocando alguns valores aleatórios aqui para a gente poder observar. Então, a gente consegue observar, né, que essa variável ela está sendo monitorada, né, e gravada aqui em tempo real. Isso facilita muito, né, análises, diagnósticos, né? Por quê? Porque a gente consegue exportar isso aqui para poder ser feitas, né, análises em softwares externos, né? Então, é uma ferramenta muito boa, muito útil, né, para a gente poder fazer, para nós podermos, né, fazer essas análises, principalmente, né, e de sinais analógicos, né, que estão, né, variando no tempo, e a gente precisa, né, saber identificar algum comportamento, enfim. E hoje em dia, né, com essas ferramentas, né, de inteligência artificial, a gente consegue fazer uma análise ainda mais profunda. Aqui, né, uma outra função que ele disponibiliza, né, que aqui nós estamos fazendo uma análise no tempo, né, então ele está só pegando esses dados. Aqui nós temos essa outra opção, né, que ele vai analisar aqui, né, nesse tipo de diagrama, né? Então aqui a gente já tem a frequência, diagrama de frequência, o diagrama de Bode, né, que a gente consegue analisar aqui nas as DBs, né, defasamento aqui de fases, né,
Então a gente tem outras formas, né, de se analisar esses sinais. Isso aqui são, né, análises talvez um pouco mais complexas de serem feitas, né, são mais não tão usuais assim, mas ele ainda disponibiliza essas análises. Mas grande parte, né, das análises aqui são feitas, né, através do tempo. Então aqui nós temos, né, a frequência e o diagrama de Bode. Então, essa é mais uma ferramenta, né, que a Siemens já disponibiliza, que a gente consegue utilizar, né, e é possível também gravar esses dados para análises futuras, então é uma ferramenta muito boa para poder fazer análise aí de sinais.